Neste tutorial, vamos ensinar como fazer uma calculadora de áreas de figuras planas no MIT App Inventor. Então, eu clico aqui em Iniciar novo projeto, vou dar um título para esse projeto, Calculadora de áreas, figuras, ok? Esse projeto vai ser criado, vou clicar nesse projeto e começar a parte da edição desse aplicativo. Então, nosso objetivo é que o usuário desse aplicativo insira um lado do quadrado, por exemplo, e o aplicativo forneça a área automaticamente. Ou insira o raio de um círculo e o aplicativo mostre a área desse círculo automaticamente ao se apertar um botão simplesmente. Então, na tela inicial do nosso aplicativo, nós vamos fazer a edição, vamos criar o formato, a aparência desse aplicativo. Então, vamos aqui em legenda, vamos inserir um texto que vai ficar à mostra para quem acessar esse aplicativo. Então, vamos colocar uma mensagem: bem-vinda à calculadora de áreas de figuras planas. Então, você cria o seu próprio texto aqui, pode aumentar o tamanho da fonte, pode colocar uma cor de fundo. A gente pode mexer na largura, preencher a tela principal do computador, do celular. Podemos mexer na altura, em termos de porcentagem aqui da tela do celular. Podemos centralizar esse texto, assim, tudo aqui no cantinho na direita, tá? Como nós vamos inserir figuras, eu tenho o círculo, o retângulo e o quadrado, mas você pode inserir trapézio, losango, outras figuras. Como eu tenho apenas 3 figuras, eu vou usar o organizador vertical, tá? Vou colocar aqui, mexer tanto na largura dele, quanto na altura e ajustar, tá? Agora, para inserir as figurinhas, eu vou utilizar os botões. Por que os botões? Porque os botões, eles realizam ações quando são clicados. Então, eu vou apagar os textos dos botões aqui, apagar os textos na direita e centralizar esses botões, tá? Então, aqui no organizador, eu quero que tudo seja centralizado. E em relação ao tamanho de cada um desses botões, você pode trabalhar aqui na altura de cada um deles e na largura, tá ok? Então, é questão de ajustar os componentes. Então, os 3 botões estão aqui, os botões são sensíveis ao toque, ou seja, quando o usuário clicar nesses botões, ele vai fazer uma ação e a gente vai definir qual ação lá na área de programação. Então, vamos lá, vamos clicar em imagem, vamos inserir uma imagem do computador. Então, eu vou pegar aqui uma imagem do computador, tá? Então, aqui na pasta, você vai até a sua pasta e insere, por exemplo, o círculo. Então, essas imagens que eu baixei da internet mesmo, tá? Então, aqui, vamos inserir uma por uma. Um retângulo, um quadrado. Então, vamos lá, clicar no botão 3, imagem, escolher e quadrado. Então, já temos 3 figuras geométricas para a gente criar as telas de programação. Então, vou adicionar a tela do círculo, onde vai ocorrer todo o processamento para o cálculo da área do círculo. Está demorando um pouquinho. E vou adicionar uma tela do retângulo, onde vai aparecer para o usuário desse aplicativo a imagem do retângulo, o local para ele inserir os lados do retângulo, e vou adicionar a tela do quadrado. Adicionei a terceira tela do quadrado. Você pode fazer isso para cada uma das figuras geométricas que você definiu
lá na tela inicial, aqui na Screen 1. Então, com essa Screen 1, quando o usuário tocar com o dedo no círculo, ele é um botão, ele vai abrir a tela do círculo. Quando clicar, tocar com o dedo no celular, na tela do celular, no retângulo, vai abrir a tela do retângulo. E a mesma coisa para o quadrado. Então, vamos lá, círculo, retângulo e quadrado. Você pode renomear esses botões, tá? É só clicar aqui em renomear, botão do retângulo e o primeiro botão do círculo, tá? Então, você controla tudo isso aqui. Então, vamos lá, vamos trabalhar na parte de programação. Então, quando clicar no botão do círculo, o que eu quero que faça? Eu quero que abra a tela do círculo, onde eu insiro o raio desse círculo. Então, eu vou pegar um texto aqui e qual tela é para abrir? A tela do círculo, que foi o nome que eu dei, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, um outro Ctrl V e vou puxar aqui para baixo. Então, quando clicar no botão do quadrado, abra a tela do quadrado. Quando clicar no botão do retângulo, abra a tela do retângulo. Cadê? Como que eu sei quais telas eu tenho? Estão aqui, ó, círculo, retângulo e quadrado. Até o momento, 4 telas. Então, toda a programação da Screen 1, referente a isso aqui, já está aqui nos blocos. Tá? Então, vamos trabalhar na Screen 2, no círculo, tá? Vamos trabalhar no círculo primeiro. O que eu tenho aqui? Uma tela em branco, então vamos trabalhar na aparência, depois na programação. Então, vou pegar uma legenda, é onde eu insiro textos que vão ficar à mostra para quem estiver usando esse aplicativo. Aqui na direita, eu vou dizer o seguinte: insira o raio do círculo. Insira o raio do círculo. Vou aumentar essa fonte. Vou colocar um fundo colorido, bem bonito. Eu quero centralizar esse texto na caixinha. E quero que a largura seja em toda a tela, tá? Então, na direita, eu faço a edição dessas componentes. Aqui, no caso, é essa legenda, tá ok? Agora, eu quero inserir uma imagem. Eu já tenho uma imagem no meu computador. Eu quero que ela preencha toda a tela e que ela tenha uma altura de uns 50% dessa tela. Então, aumentei a imagem. Que imagem é essa que eu estou falando? Eu tenho uma imagem aqui no meu computador que eu quero inserir aqui, que é justamente essa daqui. Vou dar um OK e inserir. Então, eu tenho o círculo e tenho a fórmula. O usuário dessa calculadora, para calcular a área do círculo, ele precisa apenas inserir o raio em uma unidade específica, por exemplo, em centímetro. Então, eu vou deixar disponível para ele uma caixa de texto com uma dica, raio em centímetro. Essa dica, ela fica com um cinza bem clarinho, tá? Para dizer exatamente o que o usuário tem que colocar aqui dentro. A partir do momento que esse usuário inseriu o raio, ele tem que dar um Enter para que essa conta seja feita, a conta da área. Então, eu vou criar para ele um botão. Aqui é um botão que eu vou chamar de feito. Botão feito. Então, esse é o nome desse botão. Qual é o texto que vai dentro? Aqui embaixo, na direita, eu vou colocar feito, exclamação. Então, esse é o texto que vai ali dentro desse botão. Você pode aumentar o tamanho da fonte, pode modificar o fundo, por exemplo, verde, tá? E quando a pessoa inserir o raio na caixinha de texto e clicar em feito, o que deve ser mostrado? Deve ser mostrado o resultado. Além disso, nós devemos dar para o usuário uma opção dele sair dessa página, que é pular para a próxima página, a do retângulo ou quadrado, ou então voltar para a tela inicial para escolher uma nova figura. Então, eu vou colocar mais um botão, que eu vou chamar de botão voltar, em que eu vou escrever o seguinte texto:
volte para o início. Volte para o início. E eu vou deixar com a linha em branco e o fundo em branco. Não vai aparecer nada, tá? O mesmo fundo da tela. Por que eu vou deixar esse botão escondido? Porque esse botão só vai aparecer no momento em que a pessoa clicar em feito. Clicou em feito, vai aparecer o resultado e vai aparecer o botão para sair dessa tela. Ah, mas e o resultado? O resultado vai ser escrito onde? O resultado vai ser escrito em uma legenda. É onde nós inserimos texto. Então, nessa legenda, que eu vou chamar de resultado, o nome dela, vou apagar esse conteúdo, tá? Vou apagar esse conteúdo. Então, ela está escondidinha aqui. Não tem nada nela. Ela não tem texto e a cor de fundo dela é branca. Não tem nada. Ela está escondidinha aqui onde eu estou indicando com o mouse. Agora, vamos trabalhar na programação, blocos, tá? Então, só vamos repassar. A legenda primeira é esse texto. A imagem está aqui, que eu inseri a minha imagem. A caixa de texto 1 é para o usuário inserir um raio e tem uma dica que tem que ser em centímetro. O botão feito é o que vai realizar todas as ações. Ele vai fazer o cálculo e vai fazer com que o resultado apareça nessa legenda que está aqui embaixo. E além disso, quando o feito for clicado, vai aparecer um botão de voltar para a tela inicial. Então, vamos trabalhar agora nessa programação. Na seção blocos, nós temos o seguinte. Quando o feito for clicado, o que é para ser feito? É para ser feito uma conta. Então, nós vamos em matemática. Qual conta nós queremos fazer? Uma conta de multiplicação. Π vezes o raio elevado a 2. O raio ao quadrado. Nós temos a potência aqui? Temos aqui o circunflexo. Quem é o raio? É o que está na caixa de texto. Então, eu vou pegar o conteúdo da caixa de texto, tá? O conteúdo dela, que é um número, e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Um 2. O π, eu tenho o número π aqui? Não, mas eu posso colocar uma estimativa para ele. 3,141592. Então, essa parte está feita. O cálculo. Eu quero que esse cálculo seja colocado onde? Naquela legenda do resultado. Então, no resultado, nós vamos ajustar o resultado, o conteúdo, ou seja, o texto dele, para, eu vou juntar, vou usar uma opção de juntar. Vamos fazer com que o que vai aparecer lá nessa legenda de resultado seja a conta e mais um texto. Qual texto? Eu quero que apareça o textinho centímetro ao quadrado. Então, quando o feito for clicado, ele vai pegar 3,141592 e multiplicar pelo raio ao quadrado. E vai juntar com a palavra centímetro quadrado. Vai trocar o conteúdo lá daquela nossa legenda que está vazio por esse resultado, por essa conta. Além disso, eu quero que o fundo fique bem visível. Então, a cor de fundo, eu vou colocar uma cor bem gritante aqui, amarelo, tá? Aqui no designer, a gente pode ver que a cor de fundo era branco e a cor de texto preta, tá? A gente pode até mudar aqui já a cor da fonte para 20. Então, vai ficar com uma fonte grande, tá? Agora, só falta eu trabalhar naquele botão que está escondido, o de voltar para o início. Então, quando o feito for clicado, o botão voltar, ele vai fazer o seguinte, ajustar o voltar para cor de fundo. Coloca uma cor bem bonita, por exemplo, um rosa ou qualquer outra cor e faz o seguinte, ajusta no voltar
a cor do texto, você coloca uma cor que dê para enxergar no rosa, um preto, por exemplo, tá? Então, quando o feito for clicado, uma conta vai ser feita, ela vai ser escrita na legenda resultado, a cor de fundo vai para amarelo, o botão voltar, a cor de fundo dele passa para rosa e a cor do texto para preto. Esse botão vai ficar visível, porque até então ele tinha, o botão voltar estava escrito com cor de texto branco, cor de fundo branco, ele não era visível. Ele está lá na tela, mas não é visível, tá? Aqui. Então, vamos voltar. Agora, quando o voltar for clicado, o que é para fazer? Voltar para o início. Voltar para o início. Então, em controle, nós temos abrir outra tela. Qual tela? A Screen 1, que é o início de tudo. Então, o usuário volta para a Screen 1 e lá na Screen 1, ele escolhe qual a próxima figura geométrica que ele quer calcular a área. É só isso, pessoal. Você pode fazer a próxima tela para o retângulo, com uma programação muito semelhante à que nós fizemos para o círculo. Porém, aqui no retângulo você tem que ter duas caixas de texto, uma para um lado do retângulo e outra para outro lado do retângulo. Você pode trabalhar na tela do quadrado. Aqui você vai ter só uma caixa de texto, porque é um lado do quadrado, tá? Então, a programação ela é muito parecida com a do círculo. E o design também. Só vai mudar as figurinhas e a quantidade de caixa de texto. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo e até